Retomando então mais uma aula aqui sobre direito administrativo, falando sobre a responsabilidade civil do Estado. Estávamos falando aí do nexo de causalidade, em que o Brasil, na verdade, adotou a teoria da causalidade adequada, aquela em que o Estado pratica uma determinada conduta de forma a incidir, digamos assim, né, ou repercutir na esfera da vida do terceiro, do administrado ou da vítima. É uma conduta direta praticada pelo próprio Estado, tudo certo? Veja comigo na tela o seguinte, olha só, atenção, pois as condutas posteriores que causem danos a um terceiro, alheias à vontade do Estado, excluem da responsabilidade do poder político. Então, portanto, estas condutas, né, que são aqui, ó, as condutas posteriores, né, digamos assim, que vem a causar um dano a um determinado terceiro, né, já foge aí à vontade do Estado. Tá certo? Em que sentido, professor? Vamos lá. Na hipótese aqui que nós temos em que um detento, eu acho que eu não sei se eu falei, não me lembro se eu falei na aula passada, um detento foge lá da carceragem. Isso, por sua vez, esse detento, ele pratica um crime logo ali em seguida, né, a sua fuga do presídio. Então, portanto, nesse caso, o Estado, em tese, ele é responsável. Mas digamos que passa-se toda aquela rebelião, todo aquele tumulto, e esse cara, né, esse detento, ele conseguiu se evadir, ele fugiu. Nesse caso específico, se daqui a alguns dias ele volta a delinquir, a praticar outras condutas, a praticar outros crimes, na verdade, o Estado, ele não é mais o responsável por isso. É aquela famosa regra do que nós chamamos da condição sine qua non. Existem algumas hipóteses em que o Estado atrai para si o risco, né, digamos assim, o risco suscitado, não é verdade? Aquele risco em que o Estado assume em razão do exercício da atividade administrativa, em que o Estado assume para si o dever ou o compromisso, né, de zelar pela guarda de pessoas, pela guarda de coisas. E quando acontece um eventual dano em razão disso, o Estado ele será sim penalizado. É o que nós chamamos da teoria do risco administrativo e nós veremos logo adiante. Então, portanto, veja aqui comigo que essas condutas, na verdade, que causam danos a terceiros, desde que alheias à vontade do Estado, excluem a responsabilidade desse poder político. É o que nós chamamos aqui da interrupção. Nós chamamos da teoria da interrupção do nexo causal, beleza? Tudo certo? Pois bem, seguindo então adiante. Nós agora estudaremos as teorias da responsabilidade civil. Nós vimos posteriormente os elementos, né? Nós vimos ali os elementos que compõem esta responsabilidade, digamos assim. Nós vimos a conduta do agente, nós vimos o nexo de causalidade e nós vimos o dano para que haja aí a responsabilidade civil por parte do Estado. Agora, nós vamos adentrar nas teorias dessa responsabilidade civil do Estado. A primeira delas, veja comigo na tela, é a seguinte: teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? É a atividade administrativa que tem como uma finalidade alcançar o bem comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Então, portanto, a teoria do risco administrativo traz essa consequência como sendo uma atividade potencialmente o quê? Danosa, ou seja, quando o Estado traz para si ou pratica esta atividade administrativa, poderá, em determinados casos, né, melhor dizendo, causar algum dano. Por isso, surge a obrigação econômica de reparação do dano pelo Estado, pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso. Então, portanto, o Estado assume, né, a responsabilidade no exercício da atividade administrativa. E quando, no exercício dessa atividade administrativa, ainda que esse dano venha a ser causado por um agente, o Estado, ou não, né, o Estado deverá, aí nesse caso, indenizar, reparar, porque o Estado assumiu para si o risco do exercício da atividade administrativa. E nós sabemos que a atividade administrativa é aquela atividade praticada pelo Estado no sentido de gerir a sociedade, né? De colocar em prática aquilo que de fato se espera do poder público. É o ente estatal fazendo uso da sua atividade através da organização administrativa, começa a reger, começa a estipular limites, direitos e deveres
no caso, para com a administração, para com o administrado. Diante disso, é que surge a teoria do risco administrativo. Essa teoria, por sua vez, nesses casos específicos, acabam que permitindo, né, algumas excludentes, né, digamos assim, destas aspas, ilicitudes, né, em que determinados casos admite, a teoria aceita, né, digamos assim, a teoria não, a doutrina aceita, em alguns casos, né, a isenção em que o Estado se exime, né, de pagar por aquele ato praticado ou para pagar uma determinada, isentar-se, melhor dizendo, da responsabilidade civil pela prática de um ato de um determinado agente. E um exemplo clássico, né, é quando ocorre culpa exclusiva da vítima, não é verdade? Ou a culpa concorrente, em que aí há uma divisão, eu diria assim, de responsabilidades. O Estado arca com uma parte e a vítima também, via de regra, deu, né, digamos assim, ensejo a sofrer aquele dano, praticou uma determinada conduta e que, portanto, nesses casos específicos, tanto o Estado quanto a vítima acabam que cada um aí respondendo dentro das suas responsabilidades ou dos limites, né, das suas condutas praticadas ensejadoras de responsabilidade. Tudo bem? Pois bem, veja comigo então, vamos lá. Atenção, admite cláusulas excludentes de responsabilidade. Como eu falei para vocês, é justamente essa teoria do risco administrativo que vai ser justamente diferente aqui, ó, vai ser diferente da teoria do risco integral. Teoria do risco integral. Teoria do risco, deixa eu colocar aqui, do risco integral. Beleza? Então, portanto, ela é diferente em que aspecto? Porque a teoria do risco administrativo permite, né, que haja as excludentes. Por outro lado, né, a teoria do risco integral não aceita. Vejamos então agora a teoria do risco integral. O que ela traz para a gente? O ente público é garantidor universal e, sendo assim, a simples existência do dano e do nexo causal é suficiente para que surja a obrigação de indenizar para a administração, pois não se admite aqui nenhuma das excludentes de responsabilidades. Então veja que nesse caso, né, aqui específico, o Estado por si só, né, praticando uma determinada conduta, não há que se falar em divisão, digamos assim, ou limites, né, de responsabilidades. O Estado por si só, ele é o responsável, digamos assim, por toda uma conduta praticada pelo seu agente. Não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima, não há o que se falar em culpa concorrente por parte da vítima. E é claro que nesses casos o Estado assume a teoria do risco integral. Toda e qualquer atividade, quer seja na modalidade da segurança pública, né, quer seja no que diz respeito à área de transporte, no que diz respeito à área da educação, é o risco integral. E nós sabemos, existe uma certa crítica, né? E aqui alguns doutrinadores, por exemplo, o Eli Lopes Meireles, José de Santos Carvalho Filho, eles afirmam, né, em suas obras, de que na verdade nunca houve no Brasil a aplicabilidade ou a existência dessa teoria do risco integral. Por outro lado, nós temos doutrinadores que afirmam que sim, que existem, né, ao menos em algumas hipóteses. Por sua vez, Maria Silvia Zanella de Pietro, ela fala o seguinte, olha, existe sim essa teoria, porém ela é atrelada à do risco administrativo, são teorias sinônimas, tá certo? E a corrente minoritária, né, eu diria até, ou melhor dizendo, a corrente majoritária, né, que é defendida aí por outros autores, vai dizer o seguinte, não, existe sim a teoria do risco integral, mas apenas em 3 hipóteses que nós veremos logo adiante. O Estado permite, digamos assim, a prática dessa conduta e em detrimento disso, em havendo um dano, né, em havendo aí, digamos, esse nexo causal entre a conduta e o dano, há que existir a obrigação de indenizar. O Estado assume, né, a responsabilidade pela indenização em caso de eventual dano causado durante a aplicabilidade do risco da teoria integral. Nesse caso, quais são esses itens? Veja comigo na tela, teoria do risco integral, é o que nós estamos estudando, aplicação pela doutrina majoritária. Então, portanto, percebam que aqui nesse caso, olha, a doutrina majoritária entende que é aplicável sim a teoria do risco integral, beleza? A teoria do risco integral, ela existe, contrariando aqui, por exemplo, Eli Lopes Meireles, José de Santos Carvalho Filho, né, de igual modo Maria Silvia Zanella de Pietro, em que para ela, na verdade,
em que para ela, na verdade, esta teoria é similar, né, muito idêntica à teoria do risco administrativo, nós temos a primeira hipótese em que se admite, né, digamos assim, a aplicabilidade da teoria do risco integral, que é aquela que decorre de atividade nuclear. Então, portanto, quando nós estivermos falando de dano que decorre de atividade nuclear, nós estaremos diante aqui da teoria do risco integral, beleza? Quando nós estivermos falando de teoria que decorre de dano que decorre da atividade nuclear, né, exercida pelo Estado ou autorizada pelo mesmo, qualquer atividade nuclear, se houver algum dano decorrente disso daí, haverá a necessidade de reparo ou de indenização por parte do Estado. A segunda hipótese é quando houver dano ao meio ambiente, quanto aos atos comissivos do agente público. Eu já falei para vocês já estão carecas de saber que esses atos comissivos aqui, na verdade, são atos em que o Estado ou o seu agente pratica uma ação. Que então, portanto, né, diante desses atos comissivos, dessas ações que são praticadas, em caso de dano ao ambiente, praticado pelo agente público, aí sim há a possibilidade de reparação. Por outro lado, né, o STJ entende que quando houver atos omissivos, né, aí tem que se demonstrar o quê? A culpa. Ocorre que a culpa, nesse caso aqui específico, não é aquela culpa lá do direito civil, né? Aqui já surge uma outra teoria, que é a teoria da responsabilidade subjetiva. Esta teoria da responsabilidade subjetiva, ela é diferente da teoria da responsabilidade subjetiva do Código Civil. Aqui, essa teoria, na verdade, tão somente exige que haja o quê? Que haja uma má prestação do serviço, que haja um atraso na prestação desse serviço. É aquilo que se chama de culpa anônima. Então, portanto, nesses casos, o próprio STJ entende o seguinte, que se houver uma omissão e diante dessa aplicabilidade da teoria subjetiva aqui, haverá o dever de indenizar, tá ok? Tudo tranquilo até aí? Pois bem, então não se restringe tão somente nos casos de dano ao meio ambiente, né? Não se extingue tão somente a responsabilidade objetiva, tá? O que o STJ entende, que ele diz é o seguinte, olha, para que haja, digamos assim, a aplicabilidade desta responsabilidade subjetiva ao Estado, há necessariamente a necessidade de quê? De você primeiro exaurir, de você primeiro esgotar todos os recursos, todos os manejos permitidos em lei para que você cobre do poluidor direto, tá certo? E aí então, não havendo a possibilidade desse poluidor honrar ou arcar, indenizar, suprir, né, digamos assim, esse débito, né, pagar esta indenização, aí é que você parte para a figura do ente estatal. Tudo certo então? Tudo tranquilo? Pois bem, sigamos então adiante e vejamos aí a terceira hipótese, né, de caso de risco integral que é aceito pela doutrina majoritária aqui no Brasil. Vejamos então. Crimes ocorridos a bordo de aeronave que estejam sobrevoando, né, o espaço aéreo brasileiro e danos decorrentes de ataques terroristas. Então percebam que aqui é um caso bastante específico. Sempre que houver um crime ocorrido a bordo de uma aeronave, né, brasileira ou até mesmo se houver algum dia, né, um ataque terrorista, digamos assim, esse caso é o risco integral. O Estado ele é o responsável por manter a segurança, de velar para que isso não aconteça. E se houver, o Estado aqui será responsabilizado, né, com base na teoria do risco integral, de que, na verdade, ele terá que pagar, né, digamos assim, uma indenização, o ressarcir, né, digamos assim, a vítima na medida dos prejuízos ou do prejuízo que ela sofreu. Tudo bem, então? Então, somente nessas três hipóteses é que se admite a aplicabilidade do nosso ordenamento jurídico, aceito pela doutrina majoritária, justamente nessas três hipóteses que se aceita a aplicabilidade da teoria do risco integral. Beleza? Tranquilidade? Vamos para a tela então. Seguimos adiante. Responsabilidade por omissão do Estado. Conduta omissiva. O Estado ele é omisso. Basta a comprovação da má prestação do serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou ainda da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. É o que nós chamamos de culpa anônima. Então percebam que nessa responsabilidade por parte da omissão, né, digamos assim, da conduta estatal, o que vai acontecer? Eu só preciso, na verdade, demonstrar
de que a não ação ou a inação por parte do poder estatal, ela aconteceu e a má prestação de um serviço, o serviço no atraso, né, é mais ou menos seguindo aquela risca lá do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, portanto, quando houver essas hipóteses aí comigo na tela, ó, quando houver essas hipóteses de má prestação do serviço, tá aqui, má prestação de serviço, ou da prestação ineficiente, não houve eficiência, né? Princípio da eficiência lá do artigo 37. Nós temos ainda uma prestação atrasada, ou seja, a prestação estatal não foi entregue no prazo avançado, no prazo combinado, então, portanto, né, é o que nós chamamos de culpa anônima, não há necessidade de se comprovar a culpa do agente, não há necessidade de se demonstrar a culpa do agente, beleza? Então, portanto, neste caso aí, o que acontece? É o que nós chamamos de responsabilidade por omissão do Estado. Tudo certo? Tranquilo? Pois bem, então, atenção! A responsabilização neste contexto depende da ocorrência de ato omissivo ilícito, ou seja, a omissão do agente deve configurar a ausência de cumprimento de seus deveres legalmente estabelecidos. Percebam aqui um exemplo, isso por si só. Digamos que num determinado, lembra lá da mancha criminal lá do filme Tropa de Elite, não é verdade? Em que, ó, maré 1, tá, o corpo tá em maré 2, o corpo tá lá em maré 3, enfim. Percebam que aqui há uma omissão na conduta praticada pelo Estado. O Estado, quando ele age de forma omissiva, é uma conduta ilícita, ele procura se isentar desta responsabilidade. Então, há uma omissão por parte do agente. Quando acontece esse tipo de coisa, o poder público, né, vamos pegar aqui o exemplo que eu falei da rua, ou até mesmo das áreas lá, o Estado sabe onde existe uma ineficiência daquele serviço, né? A questão da segurança, digamos que na rua, vamos lá na rua 25 de março, né? A 25 de março, o que acontece? Ali tem um índice de assalto muito grande. Em havendo esse índice de assalto muito grande, a polícia militar sabe disso, o número de ocorrências é muito grande e o Estado acaba que não direcionando o seu policiamento para aquela área, justamente para quê? Para colocar policial, né, na espreita no sentido de evitar esse tipo de conduta. Isso daí é uma omissão por parte do Estado. É diferentemente, né, digamos assim, quando ocorre aqueles arrastões na praia, né, aqueles fatos, ou até mesmo nos carros que tem lá no trânsito, engarrafamento no Rio de Janeiro, acontecia isso. Ali, por exemplo, não há uma responsabilidade estatal. Agora, quando eu percebo que na rua X há um número determinado de assalto e tudo mais, quando aquilo é de forma reincidente, o Estado tem conhecimento por parte disso, ele passa aqui a ter a omissão, ele passa a praticar um ato ilícito. Diante disso, é passivo sim de responsabilização do poder público, né? É responsável pela a atitude ou qualquer evento danoso no que diz respeito à segurança que porventura venha ali a acontecer. E que diante disso é digno sim de reprimenda, é digno sim de responsabilização estatal. Beleza? Vamos lá então para a próxima. Teoria do risco criado ou risco suscitado. O que diz essa teoria? Dependerá somente da comprovação de que a custódia é uma condição sem a qual, aqui faltou o S, ó, sem a qual o dano não teria ocorrido, né? Mesmo em que situações supervenientes tenham contribuído para o dano. Trata-se da chamada da teoria da conditio sine qua non, né? Conditio sine qua non, ou teoria da condição sem a qual não. Galera, isso aqui nós estamos falando, eu falei há pouco, né, dessa teoria do risco suscitado, é aquela em que o Estado traz para si, né, digamos assim, a responsabilidade, quer seja pela guarda de pessoas, quer seja pela guarda de objetos, não é verdade? Inclusive, por ironia do destino, eu tenho duas ações, né? Já tive duas ações aí lá no escritório e ganhamos as duas. Inclusive, uma foi a morte de um detento dentro de um complexo policial, guarda de pessoas, situação semelhante a essa daqui, e a outra foi de uma moto, né? Em que ela foi furtada dentro do pátio lá da Polícia Militar. E aí ficou entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós entramos, né, com a ação contra o Estado e saímos vitoriosos. Na verdade, o Poder Judiciário disse, olha, a responsabilidade a partir do momento que você expropria, que você tira aquele bem do privado e leva para si, né, digamos assim,
para o seu poder, né, mantém seu poder, o dever de vigilância e de guarda é seu. É a teoria do risco criado. O Estado criou para si, né, a responsabilidade de manutenção, de mantença, de cuidados, de vigilância daquele bem. Igualmente foi no caso dessa pessoa. Essa pessoa, inclusive, ela morreu, né, foi assassinada pelos próprios detentos no complexo policial lá em Barreiras. Nós entramos com uma ação também e ganhamos essa ação, o Estado nem recorreu, tá certo? Foi condenado a pagar, o Estado da Bahia. E o que acontece? Porque a mesma aplicabilidade, o Estado, quando ele prende alguém, ou quando ele tem para si, é um direito, né, do Estado, é um poder do Estado, o poder de punir, na verdade, mas quando o Estado assume a cautela, a guarda daquela pessoa, né, digamos assim, está sob seus cuidados, qualquer dano que acontecer, a responsabilidade é por parte dele. Não há nem o que se falar, muitas vezes, naquilo que nós chamamos de caso fortuito ou força maior, quando isso é interno, por exemplo, se tiver ali uma rebelião, né, digamos assim, no âmbito interno, o Estado, a doutrina entende que se houver uma morte de alguém, o Estado ele é o responsável por aquilo. E de igual modo, um raio que vai cair lá, se ficar vinculado, porque o Estado, na verdade, é que tem a custódia daquilo ali. Aquela situação só decorreu porque o Estado estava cuidando daquela pessoa, né? Aspas, se é que podemos falar assim em cuidado, então acaba que está lá no complexo, tá bom? Mas estava sob sua guarda, então, portanto, não há que se falar em caso fortuito ou força maior. Haverá sempre aí o dever de responsabilizar ou de ressarcir ou de pagar eventuais danos causados, sofridos por essas vítimas, tá ok? Atenção! O Estado responderá ainda que haja uma situação de caso fortuito, bastando a comprovação de que este fortuito só foi possível em virtude da custódia do ente estatal. Óbvio, né? Por quê? Porque se eu não estivesse, né, digamos assim, custodiado, né, e eu não fosse lá decapitado, degolado, o que ia acontecer? Não haveria a responsabilidade por parte do Estado, né, de ressarcir a minha família. Tal situação é o que a doutrina designa como fortuito interno ou caso fortuito, beleza? Então, portanto, nós temos a condição sine qua non, né, em que a conduta, né, ou aquele fato aconteceu justamente em detrimento de quê? De que os cuidados, eu estava, né, diante dos cuidados do Estado. E esta conduta é aquilo que nós chamamos de conditio sine qua non, conditio sine qua non, condição sem a qual não existiria aquele dano. Beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então é isso que diz a teoria do risco criado ou a teoria do risco suscitado. Beleza? Vamos lá. Não há responsabilidade do Estado se o dano decorrer de um caso fortuito externo ou força maior, ou seja, totalmente alheio e independente à situação da custódia. Como assim, professor? O cabra que fugiu, por exemplo, é responsabilidade do Estado se depois de um mês ele vem a praticar um delito? Não, não é, porque ele fugiu, ele saiu, houve uma quebra, né, como nós vimos lá atrás, daquela relação da teoria da causalidade adequada. Não é através da atitude estatal que se deu, que aconteceu aquele evento danoso. Eu falei para vocês do raio, por exemplo, né? O raio que caiu na cabeça do camarada que está lá no pátio, né, do detento. Então, portanto, nesse caso específico também pode-se aplicar aqui que, na verdade, não há, né, uma obrigatoriedade no que diz respeito, né, digamos assim, ao ressarcimento por conta da morte. Foge isso daí às cautelas do Estado, diferentemente do cara que está lá dentro e quando há uma rebelião, e em havendo esta rebelião, né, um detento vai me pega, eu venho a morrer, eu estou lá fazendo uma visita. Nesse caso é o caso de fortuito interno e que em razão disso, né, poderá sim haver a indenização por parte do Estado. Tudo certo então? Tranquilo? Vamos lá! Pois bem, vamos falar então agora da indenização. Nós sabemos que o Estado, nós estamos falando de responsabilidade civil, né, e que por conta disso, na maioria das vezes, em consequência ou por conseguinte, né, na responsabilidade civil, o Estado tem o dever de indenizar. A indenização ela pode decorrer como previsão do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, ou de igual modo decorrer de uma determinada situação alheia, né, de uma situação contratual. Então, há duas hipóteses, situação extracontratual e a situação contratual. Extracontratual, parágrafo 6º do artigo 37. A situação contratual é justamente aquela em que decorre dos contratos administrativos ou dos contratos da administração. Veja comigo então na tela, vamos lá.
A responsabilidade civil do Estado decorre de atuação que somente indiretamente causa um dano ao particular. Então veja que nesse caso, esse dano ele ocorre de forma indireta. Como assim? Nesse caso da responsabilidade civil, nós vamos ter aqui a figura de quem? Do artigo 37 do parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá certo? Por que ela é de forma indireta? Porque decorre de uma relação extracontratual. A responsabilidade contratual, vejamos em quais hipóteses, né? Inclusive da legislação, ela acontece. Nós temos a base legal, a Lei 8666 de 1993, né? São os danos que são ocorridos no bojo de quê? No bojo dos contratos administrativos, que ensejaram um desequilíbrio contratual. Quando a gente fala que essa indenização acontece, o equilíbrio financeiro, né? O reequilíbrio financeiro, melhor dizendo, por conta da inflação, do que quer que seja, ano após ano, que acontece nos contratos administrativos, por exemplo, dentro da licitação, da aquisição de combustível, o aumento, uma hora sobe, uma hora desce, a gente só vê aumentar, né? Muitas vezes, quando desce, a administração pública não sente isso, na verdade, não, portanto, nesse caso específico, percebam que há um equilíbrio, um desequilíbrio financeiro, então o Estado tem que indenizar o particular nesse caso, mas veja que esta situação decorre de onde? Veja comigo na tela, ó. Esta responsabilidade, esse dever, decorre de um contrato administrativo que tem a previsão legal na Lei 8666 de 1993, decorre do bojo dos contratos administrativos. E nós temos aqui como finalidade é a reparação, ou seja, a manutenção do equilíbrio econômico. Então, nesse caso, esta finalidade é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, né? Por quê? Porque, como eu falei, há um sobe e desce dos preços e isso, por sua vez, acaba aqui comprometendo a saúde, né, digamos assim, financeira da empresa, que é digno de indenização de reparação. Responsabilidade civil extracontratual do Estado, nós temos como marco legal aqui o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Esse dano, ele é um dano indireto, beleza? É um dano indireto que é causado por quem? Por terceiros, pelos seus agentes públicos, né? Sem o vínculo direto e contratual com o poder público. Perceba o que? Aqui, ó, sem vínculo contratual, ou seja, não emana de um contrato com o poder público, por atuação do Estado na busca de interesse coletivo, seja a execução de obras públicas ou para a prestação de serviços públicos. Aqui nesse caso específico, além do 37 parágrafo 6, está falando justamente daquele momento em que o Estado entra na propriedade, há uma intervenção do Estado na propriedade, no sentido de desapropriar para fazer aquela estrada magnífica, né, aquela BR lá, que há necessidade de atender o interesse público no sentido de interligar determinadas cidades, né, de determinados lugares, e aí o Estado vem e tem que indenizar, né, o particular justamente por conta disso. Então, portanto, isso não decorre de um contrato administrativo, mas sim isso decorre de uma atuação extracontratual, de uma atuação que tem previsão legal, parágrafo 6 do artigo 37, bem como o decreto 3365 de 41. Então, veja que a finalidade disso aqui é o que? É garantir a isonomia e reparar os danos. Deixa eu trazer para cá. Garantir o quê? A isonomia. Só um pouquinho. Cadê, rapaz? Aqui, ó. Vamos lá. Garantir a isonomia e reparar o quê? Reparar os danos que são causados indiretamente a essas pessoas. Porque aqui nesse caso, ó, o João, ele foi prejudicado em detrimento de quem? Do interesse coletivo, beleza? Interesse coletivo. Então, portanto, João perdeu a sua propriedade em razão do interesse coletivo. Foi atender aqui a coletividade, tudo certo? Então, percebam que o Estado entra na propriedade de João e aí, é claro, há o dever de indenizar. Veja comigo na tela, seguindo então, sacrifício de um direito, a mesma coisa. Artigo 24, inciso 6, inciso 4, né, nós temos, e 25. E o decreto 3365 de 41, é decreto-lei que fala da desapropriação. É o dano direto causado pela atuação administrativa direcionada a restringir ou retirar o direito do particular. Aqui perceba que nesse caso a atuação administrativa ela é direta, né, e tem como propósito restringir ou retirar o direito do particular de usufruir de algo seu. A finalidade é justamente o que? Ressarcir pela retirada ou extinção desse direito. Houve um sacrifício de um direito seu e que, em detrimento disso,
a administração pública ela vem a ressarcir. Então são as hipóteses de indenização. Vamos lá. Vamos falar agora sobre... Não, vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui, eu começo com vocês daqui a pouquinho, na próxima aula, para a gente falar sobre as excludentes de responsabilidade do Estado. Aqui assim é Pai Bola, eu volto já.